Então, graça e paz. Amanhã acho que vai dar certo, tá? Amanhã, a sexta profética, nós vamos ter a ministração com a pastoral da Célia e o Robert, se tiver bem de saúde, tá? Vai ser aqui mesmo, ao vivo. No sábado, às 6 horas da tarde, lá no Panambi, nós vamos ter a consagração de obreiros. A gente até pede a presença dos irmãos lá para tá junto, abençoando os novos obreiros aí que estão sendo levantados lá no Panambi de todas as nossas congregações, tá? Então, 6 horas da tarde lá no Panambi, presencial, claro, né? Domingos, cultos normais presencial e online às 10 horas e 18 horas. Segunda-feira vai ser o nosso seminário teológico módulo 11. Curso de obreiros ainda a gente vai ter alguns assuntos extras, né? E quarta-feira é o nosso Café com Deus. Bem, nesse final de semana, nós tivemos aí as ministrações. Eu vou dar um breve resumo para vocês, tá bom? Vamos lá. Na Granja Viana, pastor Marcel, ele falou sobre a destra de Deus. É como se fosse o braço forte de Deus. É o braço de um rei, né? E quando ele desce com a mão dele, a mão direita dele, sobre alguém, sobre a terra, sobre a igreja, sobre o Brasil, o que aconteceu no Antigo Testamento e no Novo? Quando a mão de Deus descia, o seu braço direito descia, ele destruía os inimigos, ele socorria os seus ungidos, ele trazia sustento, dava vitória. Ele afastava o medo. Quando ele abaixava a mão, ele ressuscitou Jesus Cristo. Então tem as passagens aí, tá? E no Novo Testamento, nós fizemos uma contextualização que a prática de imposição de mãos é como fosse a mão do Senhor vindo sobre a terra, abençoando as pessoas, tá? Tanto no aspecto natural, como no aspecto espiritual. E no final do culto, os diáconos e pastores impuseram as mãos sobre os membros, para que fosse uma representação da mão direita de Deus descendo sobre o povo e abençoando. Isso pode acontecer no povo, no país ou numa cidade, né? E numa igreja, claro. O Fuxi da Noite na Vilhena, ele citou aquela passagem quando Paulo estava na quarta viagem, sendo preso, e ele estava no navio, foi levado a Roma. E o detalhe, ele fez uma contextualização com as nossas vidas. Ele fez um paralelo com a nossa vida. Por quê? Primeiro, Deus usa Paulo para avisar a turma: pessoal, eu estou preso aí, mas vai vir uma tempestade, não vai para frente não. Só que aqueles homens não eram cristãos, né? E eles não deram ouvidos para Paulo, um homem de Deus. Não deram ouvidos à voz de um homem de Deus. O que aconteceu? A tempestade veio. Então ele fez uma contextualização com a nossa vida. Muitos não dão ouvidos aos homens de Deus e veio, de fato, a tempestade que Paulo tinha avisado. Deus falou através de Paulo. Ficaram paralisados, desesperados e jogaram tudo no mar, jogaram tudo. E baixaram as velas. Ele fez uma representação de que a vela representa que a gente baixou as velas, e se deixar as velas de pé, o vento vem, representando o Espírito Santo, tá, para levar para o barco andar. E eles fizeram o contrário. Bom, nessa desesperança, ao desespero, sabendo que iam morrer, Deus usa novamente Paulo. E quando Paulo diz: Deus tem um recadinho. Dessa vez deram ouvidos à voz do homem de Deus, à voz do próprio Senhor, né? De Deus. Eles entenderam que era a voz de Deus, estavam desesperados. E levantaram a vela novamente, simbolizando
O Espírito Santo os levou num lugar seguro. E todos foram salvos quando ouviram o quê? A voz do homem de Deus. Né? Essa foi a moral da história, tá? Vamos lá. Lá em Biúna, o João Roberto Obreiro citou sobre a capa de Elias. Ele fez um discípulo chamado Eliseu. Vocês lembram dessa história, né? Então, e da mesma forma, ele fez uma comparação com Jesus. Elias, ou Jesus, pede a todos nós cumprirmos com uma ordem. Qual a ordem? De fazer discípulos. É uma figura do Antigo Testamento de fazer discípulo. E assim como Eliseu, nós temos que deixar tudo para trás e seguir a Jesus, como Eliseu seguiu a Elias. Deixar todo sentimental como vaidade, ambição, idolatria, arrogância, avareza, e seguir ao Senhor Jesus, assim como Eliseu seguiu Elias e recebeu uma unção dobrada. Tá? Vamos lá. Marcelo Melro, lá no Panambi, de manhã ele ministrou sobre parábola dos talentos, foi um dos assuntos. Deus é bom e Deus tem um propósito bom para cada um de nós. Os planos do Senhor são bons. E Deus deu para alguns 5 talentos, outros deu 2 menos, e outros deu 1. Por outro lado, Deus tem um propósito para cada um. Comparou Pedro, que de um simples pescador, Deus enxergava ele de outra forma. E ele se tornou o quê? Um apóstolo. E nós temos alguns chamados a cumprir. Deus nos olha de um jeito que nós temos que crer que se Ele está pedindo para nós, é que nós temos condições, tá? E temos que ter ousadia de obedecer ao Senhor, porque Deus tem propósitos bem maiores do que a gente próprio imagina. Né? Então Deus nos sustenta, somos fortes nele. Não desanime, nem fique atento à voz de Deus, mas fique atento à voz de Deus. Seja corajoso em todas as áreas da sua vida. Para o quê? Para acatar aquilo que Deus está te pedindo. Assim como Pedro, de um simples pescador, se tornou um apóstolo. Vamos lá. Lá no Tremembé, com Samuel, ele citou sobre a multiplicação de pães e de peixes. Ele também fez uma contextualização para as nossas vidas. Tá? Jesus às vezes Deus coloca às vezes a gente numa situação de deserto, ou de necessidade, ou de fome. Para quê? Para a gente amadurecer e crescer. Então ele fez essa comparação. O pessoal que estava com Jesus estava com fome. Né? Às vezes ele nos leva a isso. O Espírito Santo nos move e faz com que a gente aplique a fé no sobrenatural em períodos de fome, de necessidade. Então, às vezes, Jesus nos coloca numa situação complicada. Para quê? Para que a gente aplique a fé. E que o Senhor Jesus manifeste o sobrenatural dele. E isso faz com que a gente cresça e nós nos tornemos o quê? Bênção não somente para nós, mas para os outros que estão ao nosso redor. Então, temos que ficar alinhados ao propósito do Senhor. É uma mesma linha que a mensagem passada. E as coisas vão começar a fluir. Então, ore com fé e confie no Senhor, mesmo que Ele te coloque numa situação complicada, de fome. Fome até física, tá? Vamos lá. O Paulinho, ele citou sobre o conhecimento de Deus e a unidade da fé, conforme Efésios 1 e 3 e algumas outras passagens. Ele fez uma reflexão que quem é cheio do Espírito Santo conhece mais a Deus. Na igreja, no início da igreja primitiva, a igreja era cheia do Espírito Santo. Então, eles tinham um desejo natural de estarem juntos, estarem unidos. Então, a chave de tudo isso é o Espírito Santo. Estarem cheios do Espírito Santo é a chave de conhecer a Deus e manter a unidade. Ele destacou 3 pontos. Que Deus é sobre todos e tem poder para realizar muito mais do que aquilo que a gente imagina. E Deus, através e por meio de nós, ele diz que somos embaixadores representantes de Cristo. E a nossa
nacionalidade está restrito a esse reino. Quer dizer, nós representamos um reino só, que é o reino de Deus. E tudo funciona se formos representantes do reino de Deus. Deus é em todos. Todos, seja, aqueles que são cheios do Espírito Santo, aqueles que têm o Espírito Santo, tá? Aqueles que têm Jesus no seu coração. Nesses, Deus está dentro deles. O símbolo do Espírito Santo, às vezes, é representado como ar. Né? Acho que em hebraico, Espírito significa ar. E se faltar ar ou Espírito, em poucos minutos podemos perder a nossa vida. Assim também deve ser a nossa dependência com o Espírito Santo, que sem ele a gente perde o fôlego, podemos morrer, tá bom? Essa foi a reflexão do Paulinho. Vinícius, lá na ressaca, ele falou sobre o poder da língua, usou Tiago e Provérbios que falam da língua, né? Nós podemos anular uma palavra de morte, ou seja, a gente jogou... Tem pessoas que jogam muita praga, ou até nós mesmos, podemos cancelar isso. Nossa língua tem que ser agradável a Deus. E para ter uma língua agradável e abençoadora, temos que ter encontro pessoal com o Espírito Santo todos os dias, senão a gente começa a amaldiçoar. Tá? Então ele deu ênfase, ter contato mais forte com o Espírito Santo, para a gente ter uma língua abençoadora e transformar a maldição em bênção. Então vamos dedicar, ele recomendou, vamos dedicar nossa língua, coração diária e permitir que Deus nos use para ser bênção e não maldição, e só buscando diariamente, tá? Vinícius, boa. E o Marcinho lá falando sobre fé. Eu vou ler passar. Mateus 14:31 diz: Logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Marcinho quis dar uma ênfase que nós temos que ter uma expectativa grande de Deus, porque Deus é grande, né? Que Ele pode fazer grandes coisas. E isso é proporcional àquilo que se nós reconhecemos que Deus é grande, a gente vai esperar muita coisa. Se nós achamos que Deus é pequeno, o consideramos pequeno, nós não vamos ter expectativa nenhuma. Vamos ter desesperança. Então, nossa fé é proporcional àquilo que nós damos ao Senhor. Se fazemos pouco a Deus, quer dizer que nós não temos muita fé nele. São desanimados? Não temos fé nele. Nós acreditamos que Deus seja grande. Agora, se temos uma expectativa e damos o melhor para ele, mostra que temos confiança. Espere grandes coisas do Senhor, pois isso mostra que você reconhece que Deus é grande. Tenha grandes expectativas de Deus. Se você tem grande expectativa de Deus, quer dizer que você acha que Deus é grande. Isso é fé, tá bom? É só. Deus abençoe a todos e uma boa célula. Quem está disposto a ser um vaso novo, erga sua voz. Vamos adorar a Ele nesta noite. Tu és minha canção e eu te louvarei e eu te adorarei. Te conhecer e pra te dizer, te amo, Jesus, te adoro, meu Pai, vem me quebrar.